novos vereadores, vereadoras. Vamos dar início à nossa 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação, no dia 14/4/2025. Eu, presidente Luiz Manuel Alexandre Neto, vice-presidente Marcos Soares Machado, secretária Giovana Vitor Mondardo, os membros, vereadores Antônio Manuel, Daniel Formentin, Nicola Hilário Martins e Juarez de Jesus. Também o público que nos assiste nessa tarde da nossa reunião. Vamos dar início às matérias da pauta do dia com a nossa secretária. Boa tarde, presidente, aos nobres colegas vereadores da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei PE número 14, autor prefeito municipal. Ementa. Institui o Programa Municipal de Casamento Coletivo como forma de garantir a união civil entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara, com a relatoria o vereador Marcos Machado. Com a relatoria, vice-presidente, vereador Marcos Machado. Boa tarde, presidente Neto. Boa tarde, vereadora Giovana, os nobres colegas da Comissão de Constituição e Justiça. Antes de qualquer coisa, presidente, eu quero lhe agradecer pela relatoria desse PE, porque esse PE vem de encontro a um problema que Criciúma já viveu. Um problema que foi traumático para a cidade, e o prefeito Vaguinho e o vice Salésio Lima são muito sábios e muito técnicos ao mandar um projeto de lei para essa casa, que é dar a oportunidade às pessoas em vulnerabilidade social para garantir o seu matrimônio aos olhos da lei. E isso é dignidade aos casais que decidem em unir as suas famílias, em unir as escovas de dente, vereadora Giovana Mondardo, e o Poder Executivo dá uma demonstração de humanidade quando manda essa casa, e, obviamente, eu vou acompanhar o parecer de legalidade e constitucionalidade da casa, votando pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei do Executivo número 15 de 2025, autor prefeito municipal. Estabelece normas de celebração de contratos de patrocínio nos quais a administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo figura como patrocinadora ou patrocinada. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica, com a relatoria o vereador Antônio Manuel. Com a palavra, o líder do governo, o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, o PE número 15 de 2025 vai acompanhar o parecer da Casa, vou dar pela legalidade e constitucionalidade, caminhando às demais comissões. Continua em discussão. Gostaria de solicitar a vista desse projeto, presidente. Atendido, vereador. Projeto de lei complementar número 5 de 2025, autoria do prefeito municipal. Altera a lei complementar número 511, de 9 de dezembro de 2022, e a lei complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica, com pedido de urgência e com a relatoria o vereador Daniel Bonifácio. Com a palavra, o relator Daniel Bonifácio. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar os nobres vereadores. O pedido de urgência, senhor presidente, vou votar para manter o artigo 34, o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão. Não havendo quem queira... Sim. Boa tarde, colegas vereadores. Eu vou discutir esse pedido de urgência, até porque o meu voto será contrário. Eu já fiz isso em outra oportunidade e sempre que vir um projeto dessa forma, o meu voto será contrário ao pedido de urgência. Eu quero poder explanar o motivo. Trata-se de voto quanto ao pedido de urgência formulado pelo chefe do Poder Executivo na justificativa do projeto de lei complementar, projeto PL EXE número 5/2025, que altera a lei complementar 511 de 9 de dezembro de 2022 e a lei complementar de 14 de 20 de dezembro de 1999. Pois bem, disciplina o caput do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, artigo 34. O prefeito poderá solicitar urgência e votação em turno único para apreciação de projeto de sua iniciativa, parágrafo 1º,
indicado e justificado o pedido de urgência na mensagem enviada à Câmara. Parágrafo 1º, vou ler de novo. Indicado e justificado o pedido de urgência na mensagem enviada à Câmara. Se esta não se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia da reunião que se seguir ao término desse prazo, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação, excetuando-se os vetos que são preferenciais na lógica cronológica. Redação dada pela emenda da Lei Orgânica 30/2015. Por sua vez, extrai-se da dicção do artigo 148, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa, artigo 148. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser: 2. De urgência, mediante solicitação do prefeito nas matérias de sua iniciativa, para apreciação no prazo de 45 dias, nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica. Outro sim, no artigo 170, caput e parágrafos 1º e 2º do mencionado regimento interno, estabelece, artigo 170, o prefeito poderá solicitar tramitação com urgência para apreciação de proposição de sua iniciativa, cabendo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação a manifestação acerca do pedido. Parágrafo 1º. A tramitação de urgência será de 45 dias. Parágrafo 2º. Caso o prefeito não solicite tramitação de urgência, ou caso a mesma não seja aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a proposição será analisada em 7 dias. 70, perdão. Da lei dos dispositivos supracitados, o prefeito, indicando e justificando o pedido de urgência na mensagem enviada à Câmara, poderá solicitar tramitação de urgência para apreciação de proposição de sua iniciativa, cabendo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação a manifestação acerca do pedido. Na espécie, o prefeito solicitou urgência na análise e votação do projeto PLC EXE 5/2025, de sua autoria, todavia, não enviou mensagem à Câmara indicando e justificando o pedido de urgência. Logo, resta evidente que o prefeito não observou o regramento previsto no já citado parágrafo 1º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Assim, ante a ausência de mensagem enviada à Câmara, indicando e justificando o pedido de urgência, bem como a discricionariedade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para decidir acerca do pedido de tramitação de urgência. Rejeito a tramitação de urgência almejada pelo chefe do Poder Executivo. Ao fim, extrai-se da justificativa do projeto PLC EXE número 5/2025, que deu origem à emenda da Lei Orgânica 30/2019, que o objetivo do legislador foi estabelecer que, em caso de solicitação pelo chefe do Poder Executivo de tramitação em regime de urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, este encaminhe mensagem ao Poder Legislativo, indicando e justificando o pedido de urgência, o que, com certeza, estabelecerá mais harmonia e transparência entre o Poder Legislativo e Executivo. Antes exposto, o meu voto é no sentido de rejeitar a tramitação de urgência almejada pelo chefe do Poder Executivo para análise e votação do projeto PLC EXE 5/2025, sendo, caso aprovado pela maioria absoluta dos membros da comissão, artigo 68 do Regimento Interno, determino sua tramitação na forma ordinária, artigo 148, inciso 3, combinando o artigo 170, parágrafo 2º, ambos do Regimento Interno dessa colenda Casa Legislativa. É o meu voto. Senhor presidente, só fazer um adendo ao nobre parecer do vereador Juarez, ele sempre brilhante, mas o regimento interno e a lei orgânica, ela não diz a forma que se dará o pedido de urgência do prefeito. E o prefeito, ele muito bem encaminhado no pedido de justificativa, no último parágrafo, diz o seguinte: este projeto, portanto, é mais um passo essencial que possibilitará as administrações municipais vindouras operarem de maneira sustentável e responsivamente às necessidades da população. Destaque faz a importância das medidas aqui adotadas e quer a vossas excelências
a aprovação do presente projeto de lei complementar nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica. Então, Excelência, o prefeito ele justificou, dado a medida austera e de responsabilidade fiscal, a discricionariedade de dizer se o projeto é urgente ou não, cabe a essa comissão. O meu voto é no sentido de manter a urgência e a celeridade desse projeto. Sim, vereador. Mais uma vez, né? Vai ser colocado em votação. O pedido de urgência está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. O pedido de urgência foi aprovado. Pode dar sequência na relatoria, nobre vereador Daniel. A relatoria, senhor presidente, na questão da legalidade e constitucionalidade, eu sigo o parecer da casa. Entendo que o projeto é legal e constitucional e está dentro das atribuições do chefe do Poder Administrativo, senhor presidente, de dizer a forma que se dará a sua administração e respeitando sempre a vontade popular que, exercida na urna, ela saiu vitoriosa. Então, senhor presidente, estudei esse projeto, eu tenho que é de suma importância, é um projeto que vem de encontro à responsabilidade fiscal, porque extingue, senhor presidente, mais de 300 cargos, e diga-se de passagem, que o prefeito poderia ocupar e não está sendo ocupado, então ele vai extinguir. E, por outro lado, ele não cria, ele adequa a administração, o jeito de governar da administração atual, senhor presidente. 63 novos cargos, dentro daqueles que já existem, amplia e cria algumas novas funções. Então, o meu voto é no sentido da legalidade e constitucionalidade desse projeto, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, nobre vereador. Eu quero Juarez. discutir esse projeto. Fique à vontade, vereador. Prevê no artigo 10, ficam extintos todos os cargos em comissão, previsto no anexo 4B da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999. Por sua vez, da justificativa do projeto se extrai. 6. Adequação do quadro de servidores comissionados. O projeto prevê a extinção de 430 vagas distintas a servidores comissionados na Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, e a inclusão de novos 63 na Lei Complementar número 511, de 9 de dezembro de 2022. Nesse sentido, a presente adequação objetiva otimizar e proporcionar eficiência à administração municipal. Já no anexo 4B da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 99, cujo presente a extinção de 430 cargos em comissão pela proposta. Quadro, estou vendo aqui um quadro, anexo 4, quadro de cargos em comissão, CCS. Conforme visto, o anexo 4B, na forma do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, traz o rol dos cargos em comissão, os conhecidos CCS, que tem como atribuição essencial a direção ou chefia geral e o assessoramento. Ocorre, nobres colegas, que no anexo 4B da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, a qual o projeto PLC-EXE 5/2025 propõe a extinção de todos os cargos de comissão previstos, há muito foi revogado por lei posteriores, que regularam a matéria na forma do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que assim se dispõe. Acredito que aqui a gente tem 2 advogados. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Isso porque a Lei Complementar Municipal, número 106, de 31 de maio de 2014,
que dispôs sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do município de Criciúma, previu no artigo 30 que os cargos de provimento comissão DAS e DASE, de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo para chefia, assessoria e direção de assessoramento superior ou intermediário, estão descritos no anexo 1 daquela lei. Vejamos o anexo 1, quadro de cargos e comissões, direção e assessoramento superior e intermediário DAS e DAS 1. E aí está ali, diretor executivo, diretor de secretaria, e aí vai as... Ainda, o artigo 36 da Lei Complementar número 106, de 31 de maio de 2014, expressamente declarou: revogam-se as disposições em contrário. Assim sendo, resta que, a partir da publicação da Lei Complementar número 106, de 31 de maio de 2014, que entrou em vigor na data de sua publicação, artigo 35, expressamente declarou que revogam-se as disposições em contrário, restou revogado o anexo 4B da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, que tratava dos cargos em comissão. Inclusive, no decorrer dos anos que sucederam a Lei Complementar número 106, de 31 de maio de 2014, foi revogada pela Lei Complementar 203, de 18 de janeiro de 2017, que posteriormente foi revogada pela Lei Complementar 511, de 9 de dezembro de 2022, que encontram-se em vigor e que o projeto PLC EXE 5/2025 pretende incluir 63 novos cargos comissionados. Logo, não há de se falar de extinção de 430 vagas destinadas a servidores comissionados na Lei Complementar 14, de 20 de dezembro de 1999. Haja vista, como dito, já foi a revogação da lei, nesse peculiar, pela Lei Complementar número 106, de 31 de maio de 2014. Assim, a alegação da justificativa do projeto que serão extintas 430 vagas destinadas a servidores comissionados é inverídica. Do mesmo modo, é falaciosa a narrativa estampada da declaração, memória de cálculo no sentido de que não há expansão de despesa obrigatória de caráter continuado, pois, conforme delineado, não haverá extinção de 430 cargos comissionados. Todavia, do outro norte, haverá a criação de 63 cargos comissionados, com incremento orçamentário de R$ 4.333.799,85. Diante do exposto, seja pela falta de transparência com relação às informações apresentadas no projeto de lei, outro sim, por entender que não existe a necessidade de criação de 63 cargos, eu voto contrário. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Presidente, na semana passada o projeto chegou aqui na terça-feira e numa primeira análise que a gente já tinha feito, e eu falei isso em tribuna, inclusive, eu disse, está sendo criado a partir desse projeto 63 novos cargos comissionados e na prática não está se excluindo nenhum. É só a criação. Essa justificativa é para inglês ver. Na quarta-feira, Toninho, ou na quinta-feira? Na quarta-feira, que a gente foi na prefeitura. A bancada do PL teve uma reunião com o prefeito na quarta-feira e a gente falou isso para o prefeito. Prefeito, não está excluindo nenhum, não está excluindo nenhum cargo. Esses cargos já não, ou alguns já não existem mais há algum tempo e outros já não estão sendo ocupados há algum tempo. Então, na prática, não está se excluindo nenhum cargo. Então, eu acompanho o vereador Juarez nesse entendimento, justamente pela inteligência dele e do Rafael, assessor dele, em toda essa construção, me ratificando essa situação e pedindo ao vereador Toninho para que alerte o prefeito sobre essa situação. Que ou ele está sendo levado... Eu não vou falar do Salvaro, porque pediram para eu não falar do Salvaro, né? Mas ou ele está sendo levado a estar enganado sobre o assunto, ou a gente está com um problema aqui dentro da casa em relação a esse projeto em si. Continua em discussão. Com a palavra... Senhor presidente, só para fazer... Nobre vereador, só um segundo. Com a palavra... Eu pedi a palavra, vereador. Continua. Vereadores, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo para discutir um pouquinho esse projeto, mas ficou
Feliz de o vereador Juarez ter um advogado no seu gabinete que possa fazer pareceres tão impecáveis e que possam vir a contribuir com essa comissão. Entretanto, o que precisa prevalecer é a discussão desta plenária, deste espaço. Eu gostaria, presidente, de chamar a atenção para a discussão anterior, que tratava da urgência, por exemplo. Me chama a atenção esse assunto ser despertado pelos vereadores que aqui estão do PL, que agora se levantam contra discussões de argumentação de que a justificativa do projeto, dos projetos de pedido de urgência, não são suficientes para a manutenção dos pedidos ou não de urgência. Me chamou a atenção isso, mas quero acompanhar o vereador nessa reflexão sobre essa segunda avaliação que trata sobre o conjunto do projeto, porque aqui me deixou uma dúvida. E eu queria, portanto, vereadores, pedir vistas do projeto e, juntamente com o líder do governo, garantir que o prefeito possa enviar um substitutivo global, que acho, vereador, que uma emenda supressora não substituiria, aliás, não seria suficiente para corrigir o equívoco desse projeto, que trata sobre essa possível extinção ou não de cargos, que acho que aqui ficou bem claro no seu parecer. Então, quero pedir vistas do projeto para que o Executivo possa, de fato, enviar um substitutivo global nesse sentido. Obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, o nobre vereador, líder do governo. Vereador. como foi votado o pedido de urgência, acho que o projeto não pode mais ser pedido vista. Palavra, vereador Juarez. Vereadora, eu sempre me posicionei nesse sentido quanto aos pedidos de urgência. Eu sempre votei contrário nesse formato que o Executivo encaminha para essa casa. Inclusive, nós temos o nosso assessor da comissão e eu sempre me posicionei dessa forma. Com a palavra, o vereador Daniel. Questão de ordem, presidente. Vontade, vereador. Eu fui citada, eu quero responder. Vereador, mas o senhor nunca se posicionou contrário aos projetos que iam para diretamente no plenário com pedidos de urgência, sem justificativa, como aqui o senhor argumentou, votou a favor, muitas vezes, em projetos que sequer tinham sido, aliás, tinham somente sido lidos, nem pelo próprio parecer jurídico da casa tinha passado e o senhor votou a favor. Acho que as condições políticas nos colocam em condições divergentes do passado, é verdade, mas precisamos ter moral para falar daqui para frente como as coisas se estabelecem aqui dentro dessa casa e, sobretudo, o quanto o plenário, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, é soberano ao processo político, sobretudo do seu gabinete. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Formentin. O parecer de impacto orçamentário é mentiroso ou é o tempo, os vereadores que se manifestam contra utilizam o mesmo para justificar o aumento de receita. E a lei havia sido revogada. Ora, se tu entra ali no portal de leis, ela não está revogada, não existe uma revogação. Dizer também, senhor presidente, que o Executivo age de má fé ao encaminhar um projeto de lei aqui para essa casa, me parece não razoável, senhor presidente. E dito isso, senhor presidente, eu mantenho meu voto pela legalidade, constitucionalidade, e peço que Vossa Excelência ele coloque em votação. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Quero fazer um pedido ao líder do governo. Vereador, sobre esse assunto dessa pauta, seria importante o pessoal da Fazenda, principalmente o Felipe, que é um cara muito sábio, possa, na próxima sessão, apresentar isso a todos os vereadores, para ficar bem claro, até para não causar o que aconteceu com a questão da funerária, porque a gente trouxe o pessoal aqui e depois ficou dito que não dito. Aprovou, mas é importante, faça isso. Deixa tudo perfeito, para a população entender. Certamente, esse projeto sendo colocado em tramitação, antes de ser votado, certamente eu vou fazer o convite pessoal da Fazenda para vir aqui para dar uma satisfação com referência a isso. Obrigado, vereador. Pode dar sequência, nosso secretário.
Projeto de lei número 19 de 2025, da autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio. Institui o programa sobre o uso responsável de inteligência artificial no âmbito do município e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara, com a relatoria o vereador Nicola. Com a palavra, o nobre vereador Nicola Martins. Presidente, eu não vou relatar essa matéria hoje. Atendido, vereador. Não havendo mais nada em pauta, até a próxima sessão. Tenham todos uma boa semana.